Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites. 190ª noite. Shamsel-Niar, após tranquilizar o príncipe da Pérsia e Ebn-Thayer, incumbiu sua confidente de entreter Mesrur e os outros 2 oficiais do califa até que ela estivesse em condições de recebê-los e mandá-los entrar. Deu então ordem para que fechassem todas as janelas do salão e que abaixassem as telas pintadas do lado do jardim. E depois de afirmar ao príncipe e a Ebn-Thayer que ali poderiam ficar sem medo, saiu pela porta que se abria para o jardim, fechando-a na frente deles. Mas apesar de lhes ter sido garantida a segurança, não deixaram ambos de se preocupar bastante quando ficaram sozinhos. No jardim, com as mulheres que a tinham seguido, Shamsel-Niar mandou trazer as cadeiras que haviam servido às instrumentistas para sentar-se perto da janela, de onde as tinham ouvido o príncipe da Pérsia e Ebn-Thayer. Depois, já no trono de prata, ordenou à sua confidente que trouxessem à sua presença o chefe dos eunucos e os 2 oficiais, seus subalternos. Estes apareceram seguidos por 20 eunucos negros, todos corretamente vestidos, de alfange ao lado e um cinto de ouro de 4 dedos de largura. Mal viram a favorita Shamsel-Niar, fizeram-lhe profunda reverência, por ela retribuída do alto do trono. Ao se aproximarem mais, ela se levantou e perguntou a Mesrur que notícias lhe trazia. Respondeu-lhe Mesrur: Senhora, o comendador dos crentes, que me envia a vós, já não resiste à tentação de visitar-vos. Pretende vê-la essa noite, e eu venho avisá-la para que vos prepareis para recebê-lo. Ele espera, senhora, que o acolhais com prazer equivalente à impaciência que o domina. Aquelas palavras de Mesrur, Shamsel-Niar prostrou-se contra o chão para demonstrar submissão à ordem do califa. Depois, erguendo-se, disse: Peço-vos transmitir ao comendador dos crentes que para mim há de ser sempre uma glória cumprir as ordens de sua majestade, e que sua escrava se esforçará em acolhê-lo com o respeito que lhe é devido. Ao mesmo tempo, ordenou à escrava sua confidente que pusesse o palácio em condições de receber o califa, valendo-se das negras destinadas a tal trabalho. E despedindo o chefe dos eunucos, disse: Estais vendo que é preciso algum tempo para os preparativos. Fazei com que o califa aguarde um pouco, para que a sua chegada encontre tudo em perfeita ordem. Partindo o chefe dos eunucos e os seus companheiros, Shamsel-Niar voltou ao salão extremamente aflita pela necessidade em que se via de despedir o príncipe da Pérsia antes do que supusera. Suas lágrimas aumentaram o terror de Ebn-Thayer, que previa algo sinistro. Senhora, disse-lhe o príncipe, sei que vindes dizer-me que devemos nos separar. Embora nada funesto tenha de recear, espero que o céu me conceda a paciência necessária para suportar vossa ausência. Ai, meu coração querido, minha alma, interrompeu-o a terna Shamsel-Niar. Como sois feliz e como sou infeliz, quando comparo a vossa sorte ao meu triste destino. Sofrereis sem dúvida por não me ver, mas será uma dor inteiramente vossa, e podereis consolar-vos com a esperança de em mim tornar a fitar os olhos. Quanto a mim,
Ó céus, que provação me aguarda! Além de não poder contemplar meu único amor, terei de admitir o de um ente, que vós me tornastes tão odioso. A chegada do califa não fará com que eu me lembre da vossa partida? E como embevecida com vossa querida imagem, poderei demonstrar ao califa toda a alegria que já lhe demonstrei quando vinha me visitar. Estarei distraída ao falar-lhe, e as menores condescendências que terei pelo seu amor são punhaladas que atravessarão meu coração. Serei capaz de suportar suas palavras e suas carícias? A que tormentos não estarei exposta, desde o instante em que eu deixar de vê-lo? As lágrimas que deixou cair e os soluços impediram que continuasse. O príncipe da Pérsia quis responder-lhe, mas não teve forças. Sua própria dor e a da sua meiga amante tiraram-lhe a palavra. Ebn-Thaher, que só desejava ver-se fora do palácio, foi obrigado a consolá-los, exortando-os a que tivessem paciência. Mas a escrava confidente o interrompeu. Senhora, disse a Shamsel-Nihar, não temos tempo a perder. Os eunucos começam a chegar e vós bem sabeis que o califa não tardará em aparecer. Ó céus, como é cruel essa separação! Apressai-vos, disse a confidente. Levai-os à galeria que dá para o jardim num dos lados e no outro para o Tigre. E quando a noite envolver a terra no seu manto, fazei-os sair pela porta posterior, a fim de que se afastem com segurança. Aquelas palavras abraçou ternamente o príncipe da Pérsia e foi ao encontro do califa com a perturbação que é fácil imaginar. A escrava confidente conduziu o príncipe Ebn-Thaher à galeria indicada por Shamsel-Nihar e depois deixou-os fechando a porta, após assegurar-lhe de que nada deviam temer e que ela os faria sair quando soasse a hora oportuna. Mas, senhor, disse então Sherazade, o dia me impõe silêncio. 191ª noite. Senhor, prosseguiu Sherazade, tendo se retirado a escrava confidente de Shamsel-Nihar, o príncipe da Pérsia e Ebn-Thaher se esqueceram de que ela acabara de lhes dizer que nada deveriam temer. Examinaram a galeria e foram dominados por um terror extremo, quando perceberam não existir um único lugar por onde pudessem escapar no caso de para lá se dirigir o califa ou um dos seus oficiais. Um grande clarão, entrevisto de súbito do lado do jardim através das persianas, obrigou-os a se aproximarem para verificar de onde vinha. Era causada por 100 archotes de cera branca, empunhados por jovens eunucos negros, seguidos de outros 100 mais idosos, todos pertencentes à guarda das mulheres do palácio do califa, armados de alfanjes, como os que já mencionei. O califa caminhava entre Mesrur, chefe dos eunucos, à sua direita, e Vassif, o segundo oficial, à esquerda. Shamsel-Nihar aguardava o califa à entrada de uma aldeia, acompanhada por 20 mulheres, todas de surpreendente beleza, e ornadas de colares e brincos de diamantes. Cantavam ao som dos seus instrumentos e empunhavam encantador concerto. A favorita mal viu aparecer o califa, adiantou-se e prostrou-se aos seus pés,
mas ao mesmo tempo pensou: Príncipe da Pérsia, se os vossos tristes olhos testemunhassem o que estou fazendo, avaliaríeis minha triste sorte. Diante de vós é que eu desejaria assim me humilhar. Meu coração não teria nisso nenhuma repugnância. O califa ficou encantado ao ver Shamselnihar. Levantai-vos, senhora, disse-lhe, e aproximai-vos. Censuro-me por ter me privado de tão longo tempo do prazer de visitá-la. Terminando, pegou-a pela mão e, sem parar de pronunciar palavras amorosas, foi sentar-se no trono de prata que Shamselnihar mandara que lhe trouxessem. Shamselnihar sentou-se diante dele e as 20 mulheres formaram um círculo em torno de ambos, em outros assentos, enquanto os jovens eunucos, que empunhavam os archotes, se dispersaram pelo jardim a certa distância um do outro, a fim de que o califa desfrutasse mais comodamente do frescor da noite. Quando o califa sentou, olhou em volta e viu com grande satisfação todo o jardim iluminado por um sem número de outras luzes que não os archotes dos jovens eunucos. Mas notando que o salão estava fechado, admirou-se e perguntou o motivo. Tratava-se de uma surpresa que lhe fora reservada. Com efeito, mal havia falado, abriram-se todas as janelas ao mesmo tempo, e ele o viu iluminado, fora e dentro, muito melhor do que jamais o vira. Encantadora Shamselnihar, disse, compreendo-vos. Quisestes dar-me a conhecer que há noites tão belas como os mais belos dias, e eu não posso deixar de concordar. Voltemos ao príncipe da Pérsia e a Ebn Thaher, que deixamos na galeria. Ebn Thaher não se cansava de admirar tudo quanto se lhe oferecia aos olhos. Não sou moço, disse, e vi grandes festas na minha vida, mas não creio que se possa contemplar coisa tão surpreendente e grandiosa. Tudo quanto nos contam dos palácios encantados é insignificante diante do prodigioso espetáculo que se nos oferece. Quanta riqueza, quanta magnificência! O príncipe da Pérsia não se achava comovido pelas maravilhas que tão grande prazer proporcionavam a Ebn Thaher. Só tinha olhos para Shamselnihar, e a presença do califa o mergulhava em inconcebível aflição. Caro Ebn Thaher, disse, provera a Deus que eu pudesse dominar-me para só me concentrar, como vós, no que devia causar-me admiração. Mas ai de mim, tudo isso só aumenta a minha tortura. Como posso ver o califa ao lado da mulher que amo e não morrer de desespero? Por que rival tão poderoso perturba meu terno amor? Como é cruel o meu destino! Há um instante supunha-me o mais afortunado amante da terra, e agora recebo no coração um golpe que me mata. Não resisto, meu caro Ebn Thaher. O meu mal me acabrunha e o meu ânimo desaparece. Pronunciando as últimas palavras, notou que se passava alguma coisa no jardim, obrigando-o a calar-se e a prestar atenção. Com efeito, o califa ordenara a uma das mulheres que cantasse ao som do alaúde. As palavras da canção eram apaixonadíssimas e o califa, convencido de que ela as cantava por ordem de Shamselnihar, que muitas vezes lhe dera semelhantes provas de ternura, interpretava-as a seu favor.
Mas não era essa a intenção de Shamsel-Nihar naquela ocasião. Aplicava-as ao seu querido príncipe da Pérsia e deixava-se penetrar de tão viva dor por diante dela um ente cuja presença já não suportava, que acabou por perder os sentidos, caindo sobre o espaldar de uma cadeira sem braços, rolaria para o chão se alguma das mulheres não a tivessem prontamente socorrido, levantando-a e levando-a para o salão. Ebn-Thayer, na galeria, surpreso com o acidente, voltou-se para o príncipe da Pérsia e, em vez de vê-lo apoiado à persiana como imaginava, ficou atônito ao encontrá-lo imóvel aos seus pés. Que força havia no amor do príncipe por Shamsel-Nihar! Que estranho efeito da atração! Ebn-Thayer angustiou-se em virtude do lugar em que se achavam. Fez, no entanto, o possível para que o príncipe recobrasse os sentidos. Tudo em vão, porém. De súbito, a confidente de Shamsel-Nihar abriu a porta da galeria e entrou ofegante e como quem não sabe o que deve fazer. Vinde logo para que eu vos faça sair. Aqui reina a confusão e creio que estamos no fim dos nossos dias. Mas como quereis que partamos? Respondeu Ebn-Thayer com tristeza. Aproximai-vos, por favor, e vede em que estado se encontra o príncipe da Pérsia. Quando a escrava o viu desmaiado, correu para buscar água, sem perder tempo com palavras, voltando pouco depois. Finalmente, o príncipe da Pérsia, após lhe terem jogado água ao rosto, recobrou os sentidos. Príncipe, disse-lhe então Ebn-Thayer, corremos o risco de morrer, vós e eu, se aqui continuarmos. Fazei um esforço, portanto, e escapemos o quanto antes. Estava tão combalido o jovem que não conseguia pôr-se de pé sozinho. Ebn-Thayer e a confidente o ampararam e, sustentando-o de ambos os lados, dirigiram-se até uma portinha de ferro que se abria para o Tigre. Por lá saíram e rumaram até a margem de um canal que se comunicava com o rio. A confidente bateu palmas e imediatamente um barco com um único remador se aproximou deles. O príncipe da Pérsia e o seu companheiro embarcaram e a escrava ficou na margem do canal. Quando o príncipe se viu no barco, estendeu uma das mãos para o lado do palácio e, colocando a outra sobre o coração, disse: Caro anseio de minha alma, recebei com esta mão a minha fidelidade, enquanto com a outra vos asseguro que o meu coração há de conservar para sempre o fogo que o consome. A essa altura, Sherazade notou que já era dia. Calou-se e na noite seguinte assim prosseguiu.